Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta que costuma aparecer com muita frequência aqui no canal. Se os Estados Unidos realmente abandonarem a Ucrânia e Putin vencer, o que acontecerá com o mundo? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta segunda-feira, 8 de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez mais um alerta grave, dizendo, mais uma vez, que se o Congresso dos Estados Unidos não desbloquear o pacote de 61 bilhões de dólares em ajuda financeira, armas e munições para a Ucrânia, o seu país inevitavelmente perderá a guerra. Esse pacote deveria ter sido liberado em novembro de 2023. No entanto, por causa de uma forte pressão exercida pelo ex-presidente Trump, conhecido por ser um grande admirador de Vladimir Putin e que, como candidato presidencial republicano, exerce uma forte influência sobre o Congresso controlado pelo seu partido, levou a que Mike Johnson, líder da maioria republicana no Congresso, se recusasse a colocar o pacote em votação. Uma medida que vem há meses bloqueando essa vital ajuda militar para a Ucrânia. Com esse bloqueio dos Estados Unidos, países europeus como França, Alemanha e Reino Unido se apressam em aumentar as ajudas militares, mas os valores somados correspondem a menos de 10% do pacote norte-americano de 61 bilhões, o que nos dá uma medida do quão importante é o apoio dos Estados Unidos para o esforço defensivo ucraniano. Se o pacote não for aprovado pelo Congresso, a Ucrânia, nas palavras do presidente Zelensky, correrá o risco real de ser derrotada. Nesse cenário de abandono dos Estados Unidos e de vitória de Putin, o que poderá efetivamente acontecer com o mundo? O primeiro efeito será a conscientização em todo o mundo de que os Estados Unidos não são aliados confiáveis. Com isso impactando principalmente os países europeus e asiáticos como Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas. No caso da Europa, o efeito seria a aceleração de um processo que já está em andamento, que é a ampliação da indústria europeia de defesa através da abertura de novas fábricas e linhas de produção de munições, principalmente de artilharia. A Europa, consciente de que os Estados Unidos não são aliados confiáveis, irá acelerar o seu processo de rearmamento, o que envolverá também a ampliação das suas forças armadas, uma medida que países como Polônia, Alemanha e Reino Unido já iniciaram. Outro resultado provável será a criação de uma espécie de exército europeu que atuaria como um complemento à OTAN. Mesmo que Trump vença as eleições, ele não pode simplesmente retirar os Estados Unidos da aliança, pois é um processo que exige debates e aprovações no Congresso e no Senado. Mas ele pode reduzir drasticamente a participação dos Estados Unidos em exercícios e destacamentos militares na Europa, e por isso, para compensar a redução da presença norte-americana, a Europa poderá criar uma organização militar própria que atuará com base em uma nova realidade de defesa, com mais indústrias e militares europeus à disposição. No caso da Ásia, o Japão, que desde alguns anos vem ampliando e reforçando o seu setor da defesa, provavelmente irá acelerar ainda mais esse processo através de um reforço no recrutamento e na produção de armas ofensivas, um tipo de arma que o Japão não produz desde o fim da Segunda Guerra Mundial, uma categoria na qual se incluem mísseis balísticos e de cruzeiro. A Coreia do Sul, por sua vez, sofrerá um aumento considerável da pressão da Coreia do Norte. O ditador Kim Jong-un, detentor de armas nucleares e sabendo que os Estados Unidos não são aliados confiáveis, testará cada vez mais a paciência sul-coreana com movimentos e ações provocativas, sabendo, por antecipação, que a Coreia do Sul não poderá revidar sob o risco de ser atacada com armas nucleares. Uma situação que, no extremo, poderá forçar os sul-coreanos a desenvolverem as suas próprias armas nucleares para ficarem em pé de igualdade com o Norte, mergulhando a Ásia em uma corrida nuclear. A China também se aproveitará disso para atacar e invadir Taiwan.
A lógica chinesa seria: se os Estados Unidos abandonaram uma nação soberana e reconhecida internacionalmente, como é o caso da Ucrânia, por que se envolveriam em uma guerra por causa de uma ilha cuja independência nem sequer é reconhecida pela ONU? E além de Taiwan, a China concluirá o seu processo de militarização e controle do Mar do Sul da China, afetando diretamente países como Filipinas e Vietnã, que perderiam as suas zonas econômicas exclusivas para os chineses. No caso da Rússia, Vladimir Putin, vitorioso na Ucrânia, avançará sobre outros países da região, focando a sua atenção primeiro sobre países não membros da aliança como Armênia, Moldávia e Geórgia. No caso da Armênia, há meses que a máquina de propaganda do Kremlin acusa o seu primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, de ser um traidor ao estar se aproximando do Ocidente. Uma aproximação que, segundo o primeiro-ministro armênio, foi motivada pelo abandono russo durante a guerra que o seu país travou contra o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. A Geórgia, invadida pela Rússia em 2008, seria uma anexação vista como natural, pois aproximaria a fronteira russa da Turquia e da Armênia. E no caso da Moldávia, cuja região da Transnistria a Rússia já ocupa desde os anos 90, seria vista como uma extensão natural dos novos domínios russos na Ucrânia, e uma forma da Rússia se aproximar ainda mais da OTAN, dando a Putin mais opções para pressionar a Europa. O Oriente Médio também sofreria com isso, com o Irã, vendo a falta de empenho dos Estados Unidos em ajudar os seus aliados, se sentindo mais à vontade para aumentar ainda mais os seus ataques contra Israel. Com Israel, por sua vez, temendo o crescimento dos seus inimigos naturais diante do abandono dos Estados Unidos, se sentindo impelido a responder de forma mais agressiva a esses ataques. Um cenário que pode facilmente conduzir a uma guerra em larga escala, abrangendo toda aquela região. E até mesmo a América do Sul poderia ser afetada. Como todos sabem, o ditador venezuelano Nicolás Maduro deseja invadir a Guiana para anexar 70% do seu território, uma invasão que só não se realiza imediatamente por ele temer o apoio dos Estados Unidos à defesa da Guiana. No entanto, se a Ucrânia for abandonada por Washington, Maduro verá nisso um sinal de fraqueza e de falta de determinação no apoio norte-americano a aliados, motivando-o a invadir o seu vizinho, mergulhando a América do Sul na guerra. Como podemos ver, a derrota da Ucrânia, se causada diretamente pelo abandono dos Estados Unidos, abrirá caminho para um mundo ainda mais perigoso do que aquele no qual vivemos hoje. Um mundo no qual ditadores e tiranos, motivados pela falta de apoio e de ação conjunta internacional contra as suas atrocidades, se sentirão livres para avançar com as suas guerras de expansão e conquista, aumentando ainda mais a frequência e a intensidade das guerras que assolam o nosso mundo. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.